Boa tarde, Nuno. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dessa vez, como é que se diz? Corrigindo mais um estudo dirigido, o último que eu passei, né? Que foi dia 11/5, do livro de gramática, capítulo 2. O conteúdo do capítulo 2 de gramática é um assunto que eu já expliquei e reexpliquei, né? Então não vou explicar novamente. Dessa vez eu vou corrigir as questões, certo, gente? E explicar um pouquinho, né? Não tudo, certo, gente? Quer dizer, como você já sabe, nós vemos a gramática no estudo. Aliás, nós vimos tudo no livro de português, de língua portuguesa. Gramática e gênero é só revisão, né, gente? Vocês sabem disso, mas eu acabo sempre explicando, né? Porque às vezes acrescenta uma coisa a mais, uma coisinha a mais, então eu acabo explicando. Como é que eu estava olhando, é tudo igual, só com novos exemplos, né? É bom para vocês estudarem. Então vamos para a primeira questão. Certo, gente? Primeira questão. A palavra república, né? Porque você sabe que sempre vem com conteúdo integrado, né? Que nós chamamos de interdisciplinaridade. E dessa vez está falando sobre a primeira república, que foi um tipo de governo aqui no Brasil. Você sabe que o Brasil foi monarca, né? Foi monarquia, ou seja, onde o rei mandava em tudo, depois passou a ser república e hoje é democracia, né? Aqui nós estamos falando da república, que foi 1800 e tarará, esse período. Então, a palavra república veio do latim e significa coisa pública, do povo. Por esse motivo, em sua essência, essa forma de governo deveria representar um modo no qual o Estado se encarrega de atender aos interesses gerais dos cidadãos. Apesar disso, quando a República foi proclamada no Brasil, em 15 de novembro de 1889, não atendeu ao povo, utilizando essas informações, os seus conhecimentos sobre a chamada Primeira República, que foi de 1889 a 1930, e o que vimos neste capítulo sobre as orações subordinadas substantivas indique a oração que completa corretamente a frase a seguir. Então, se vocês tiverem dúvida em relação à República, vocês vão no livro de história, então vocês pesquisam na internet. Se tiveram, né? Porque já estou corrigindo, então quer dizer que vocês já estudaram. E também dá uma olhada no conteúdo de orações, não é isso? Então, a proclamação da República atendeu A, B, C, D ou E. Letra C, atendeu a um desejo de militares, né, no caso. Está completando a oração. Fazendeiros e cidadãos da classe média urbana, que não é o que não mudou hoje não, né? Hoje nós temos o que? Monarquia, mas é a mesma coisa. Que o que é monarquia? Governo do povo para o povo. Mas o povo fica em último lugar, o povo pobre que eu estou falando, certo? Então é a letra C. Segunda questão, para realizar uma atividade interdisciplinar, os professores de língua portuguesa e história do nono ano entregaram o texto a seguir aos seus alunos, que mais uma vez está falando da Primeira República, certo, gente? Logicamente, vocês viram, eu não vou ler para não tomar muito tempo. Após fazer a leitura do texto com a turma, o professor de língua portuguesa mostrou aos alunos que o conhecimento sobre as orações subordinadas substantivas é importante para nos ajudar a ler e produzir textos de maneira mais eficiente, né? Então, oração subordinada é só para você saber o que é oração subordinada, para você aprender a produzir textos, não é isso, gente? Textos claros e eficientes que você consiga entender. Para exemplificar o conteúdo, ele retirou do texto um tipo diferente de oração subordinada substantiva. Diante disso, que trecho ele retirou para exemplificar? Aí na letra A, uma oração subordinada subjetiva. Logicamente que pode ter outra, né? Mas eu vou dizer uma. Logicamente, como é uma citação do texto, vocês vão abrir aspas e depois fechar aspas. Abre aspas. Estudar o fim do império. Reticência, fecha aspas, ponto. B, uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Abre aspas. Reticência, que não se conformariam. Ponto, fecha aspas. Lembrando que na letra A nós temos uma oração reduzida, né? Subjetiva, mas ela é reduzida. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo e nós não temos conjunções, certo? Letra C, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida. Desenvolvida é porque tem conjunção, né? Abre aspas, reticência, de que Canudos e contestado surgiram a partir disso.
ponto, fecha aspas. Letra D, uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida, ou seja, sem conjunção e com verbo no infinitivo no gênero no particípio, certo, gente? Então, abre aspas, reticência a entender como se instituiu a Primeira República, ponto, fecha aspas. Letra E, uma oração subordinada substantiva completiva nominal, abre aspas, reticência de que os parâmetros jurídicos não limitaram a participação política, ponto, fecha aspas. Letra F, uma oração subordinada substantiva predicativa, abre aspas, reticência que nos levará à instauração da República, ponto, fecha aspas. Letra G, uma oração subordinada substantiva positiva, abre aspas, reticência, as desigualdades e a economia frágil continuaram as mesmas, ponto, fecha aspas. Dica, gente, quem não conseguiu responder, ou quem responder, o que é que faz, né? Como, por exemplo, aqui na letra B, por exemplo, aqui nós temos, aqui pede o quê? Uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se é objetiva direta, né, então ela poderia ser um simples complemento, complemento de um verbo, objeto direto. Então, o objeto direto, ele é um complemento que não pede preposição. Então, você vai lá na frase, né, vai lá no texto, procura a frase que não se conformaram e olha se a palavra que vem antes do que é um verbo transitivo direto, né? Porque vocês sabem que não é um simples complemento do verbo, né? Não vai ser um simples complemento do verbo, por quê? Porque tem oração, por isso que ela é objetiva direta. Então, primeiro ela completaria o sentido de um verbo, no caso, o verbo transitivo direto. Então, olhe sempre tudo isso, no caso da indireta, né? Completiva nominal, predicativa e a positiva. Qualquer dia você volta lá no estudo de novo, né? No conteúdo de novo e estuda mais um pouquinho. Terceira questão, uma das orações abaixo não é subordinada substantiva. Indique qual é e explique por quê. Então, qual é que não é subordinada substantiva? O item B, pois não há subordinação entre a primeira e a segunda oração. E sim, então, se ela não é uma oração coordenada ou subordinada, ela só pode ser o quê? Uma oração coordenada, ou seja, uma é independente da outra. Vamos lá. O coronelismo perdeu força após a Revolução de 1930. Oração completa. Eu poderia colocar um ponto aqui e pronto. Mas tem vírgula. Mas, nós já sabemos que o mas é uma conjunção adversativa, né? E faz parte das orações coordenadas, ou seja, independente. Então, mais algumas práticas continuaram por muito tempo. Então, aquelas são, uma é independente da outra, nenhuma precisa da outra, certo? Quarta questão. Faça com o professor, retire do seu livro de história o capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial, um exemplo de oração subordinada substantiva. Então, aqui é pessoal. Quem quiser, quem não disponibilizou a correção, né? Algumas eu já olhei, certo? Estava certa. E quem não me mostrou, pode mostrar, viu, gente? No PV, tirando uma foto, para ver se está certo. Pontuação das orações subordinadas substantivas, muito simples. Aqui é um assunto que a gente não viu lá em gramática ainda, mas assim, não tem muito... E lógico, é uma coisa que a gente estudou desde o ano passado, né? Lembra da questão da pontuação, né? Quando devemos pontuar, quando devemos usar vírgula, que foi no iniciozinho do ano passado. Então, é quase a mesma coisa. Como eu falei para vocês, o estudo é uma sequência, e quando a gente via antes, por exemplo, complemento do verbo, né? A gente só viu o complemento do verbo. Por que esse complemento do verbo se tornou oração? Por causa do verbo, né? Por exemplo, se é um objeto direto, por que não é um simples complemento do objeto direto? Porque tem oração, ou porque tem verbo. Então, se tem verbo, não é um simples objeto direto, vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E assim sucessivamente. Então, segue a mesma regra, certo? Que eu disse o ano passado, que tinha no livro. Então, se vocês quiserem estudar lá, no livro do 8º ano, certo? Lá a pontuação, vocês podem estudar, que é a mesma coisa que vai dizer aqui. Quem não grifou essa primeira questão, grifa, viu, gente? Porque ela é muito importante estar explicando de novo. Quanto à pontuação, as orações subordinadas substantivas seguem as mesmas regras de um período simples.
Assim sendo, não se separam por sinais de pontuação, por exemplo, substantivo de predicado. Lembra, gente? Substantivos de verbos, de seu complemento verbos do predicativo, do sujeito, entre outros. As orações subordinadas substantivas apositivas, entretanto, são geralmente separadas por oração principal, por meio de 2 pontos, né? Então, só essa daqui, a oração subordinada substantiva apositiva, é que você pode separar só, certo? De todas que a gente estudou, subordinadas substantivas, essa é a única que você vai separar por 2 pontos, né? Por travessões ou por vírgula. Então, você pode separar dessas 3 formas. Então, só ela você separa por vírgula. Então, aqui nós temos questão A e B, né? Pontue os quando necessário e classifique as orações subordinadas substantivas neles presentes. Então, letra A, só tem uma vontade, que você volte logo. Então, aí, primeiro temos que pontuar, onde é que a gente vai colocar o ponto, depois de vontade. Temos vontade, 2 pontos, né? Que você volta. Então, é o quê? Logicamente, se você colocou o ponto, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Certo, gente? Letra B, é preciso estar atento e forte. E aí, precisamos colocar algum ponto? Não, né? A oração subordinada substantiva objetiva reduzida do infinitivo. Por quê? É preciso, né? É a oração principal. Aí, estar é o verbo que está no infinitivo, ou seja, em uma das formas nominais do verbo. Como aqui é preciso, nós temos um verbo, né? E depois, atento, né? Estar é outro verbo, não é isso? Então, gente, aqui é uma oração reduzida. Ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, tem valor de substantivo, que está no infinitivo, né? Por o verbo estar no infinitivo. Certo, gente? Segunda questão, a vírgula pode ser usada para separar no período termos que exercem mesma função sintática, né, gente? Vocês lembram isso aí do ano passado. Então, você vai separar a vírgula para separar períodos que têm o mesmo valor sintático, ou seja, uma sequência de substantivo, uma sequência de verbo, né? Bem simplesinho. Fui à feira e comprei manga, vírgula, maçãs, vírgula, bananas. Então, como são substantivos, você separa por vírgula. Assim, leia os períodos abaixo com atenção e empregue a vírgula de maneira correta. Então, vamos lá, letra A. O ideal é que não seja, vírgula, que não fale e que não ouça nada. Então, são termos iguais. Iguais não, gente, semelhantes. Então, deve separar por vírgula. B. Resolvi plantar uma árvore, vírgula, escrever um livro e ter um filho. Certo? Letra C. Eu já disse que não quero mais vê-lo, vírgula, que não quero mais ouvir seu nome, vírgula, que não quero mais saber que ele existe. Terceira questão, na alternativa correta. Em relação à pontuação das orações A, B, C, A, B ou C. Letra C. Os militares reivindicaram que fosse instituído um regime publicitário, aliás, republicano forte, que mudanças políticas e econômicas favoreceram a classe média durante as classes média urbana e que o executivo controlasse o legislativo e o judiciário. Então, essa é a frase, na letra C, que está correta. Certo, gente? As demais não estão corretas, porque não se separa, como eu falei para vocês, o verbo do complemento não se separa. E do mesmo jeito na outra, não se separa o verbo do complemento. E essa foi a aula, gente. Qualquer coisa é só perguntar no PV, estou disponível, certo, gente? E até a próxima. Até a próxima. Beijo.